Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Fora da política não há salvação, volta aí depois de um intervalo de uma semana, mas eu já vou falar também sobre isso, porque a partir agora, desse segundo semestre de 2024, o Fora da Política não há salvação vai mudar a sua periodicidade. Ele vinha sendo um programa semanal, mas ele vai passar a ser quinzenal, e isso por conta aí de uma série de outros compromissos, de outras agendas que eu estou assumindo, agendas de pesquisa, agendas de trabalho, que vão me obrigar nesse momento a dar um pouco mais de intervalo entre cada um dos episódios. E esse aqui é o primeiro desses episódios dessa nova agenda quinzenal que a gente começa até agora, E o tema era muito difícil ser outro nessa semana, evidentemente, que são as eleições venezuelanas, que estão cercadas aí de controvérsia, de discussão, até porque o próprio regime político venezuelano é cercado de controvérsias e de discussão, Há quem queira ainda dizer que o que existe na Venezuela seja algum tipo de democracia. Eu particularmente não entendo dessa maneira, e não entendo dessa maneira, vou dizer aqui já logo de saída, há pelo menos 24 anos, já falo disso há muito tempo, talvez antes que outras pessoas já dissessem. Eu já dizia que aquilo ali era no começo uma proto-ditadura, e entendo que hoje é um regime autoritário no seu sentido pleno, e acredito que a gente precise tratar das eleições, portanto, olhando nesse contexto, o que são eleições ocorridas dentro de um regime autoritário. Lembrando que regimes autoritários também fazem eleições. Basta, para a gente olhar para o que está mais perto daqui, olhar para a ditadura militar brasileira, que durante todo o seu período realizou eleições, inclusive eleições como, por exemplo, em 1974, em que a oposição ganhou. A eleição de 1974 para o Senado, quando a gente teve a eleição naquele momento de 22 senadores, elegeu 16 senadores da oposição, do então MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, depois virou PMDB, agora voltou a ser MDB de novo. Então o fato de ser ditadura não impede que haja eleições. E até na ditadura militar brasileira, um dado interessante, com uma justiça eleitoral bastante independente, a despeito de ser uma ditadura. Tanto que o resultado de 74 foi esse. Mostrou que havia realmente a possibilidade da oposição ganhar uma eleição, ainda que fosse uma eleição para uma parte do Senado, só um terço do Senado naquele momento. A gente não vê isso muitas vezes em outros contextos em que o sistema de votação, o processo eleitoral, ou seja, o órgão responsável por organizar as eleições e contar os votos, não é necessariamente independente, que é o que acontece na Venezuela com o Conselho Nacional Eleitoral. Então é preciso também observar esse contexto. E há toda uma discussão mais contemporânea sobre os chamados regimes híbridos, sobre autocracias eleitorais, algo que também permite olhar para o caso venezuelano, e tentar entender efetivamente o que acontece lá. O fato é que agora, quando a gente grava aqui esse episódio, a gente está gravando isso aqui na terça-feira, dia 30 de julho, e, portanto, 48 horas aproximadamente após o final do processo eleitoral. Até agora, nós não tivemos a revelação de todas as atas eleitorais, mostrando efetivamente como é que a votação ocorreu urna a urna na Venezuela. O que tem levado o governo brasileiro, junto com outros governos do campo da esquerda, como o governo da Colômbia, como o governo do México, sob López Obrador, do qual a gente tratou aqui há pouco tempo, como inclusive o governo da Espanha, que também é um governo tocado por um presidente de governo de esquerda, que é o Pedro Sánchez. Ou seja, nós temos todos esses governos até agora não reconhecendo o resultado da eleição, ou seja, a consagração de Maduro como presidente reeleito da Venezuela. Também o presidente do Chile, Gabriel Boric, também um presidente de esquerda, fez críticas muito duras ao que ocorreu ali na Venezuela, ao processo, à falta efetiva de democracia, que se marcou, claro, desde o início do processo, antes mesmo do dia da votação, com criação de empecilhos para que candidatos da oposição efetivamente estivessem na cédula eleitoral, Primeiro a Maria Corina Machado, depois a Corina Iores, e depois a gente teve aquela situação de ter que encontrar um remendo de última hora
com o candidato que acabou disputando as eleições. Enfim, nós temos aí uma série de problemas. Os candidatos de oposição impedidos de viajar ao país de avião e tendo que se deslocar por terra. Você tem prisão de membros do partido de oposição, inclusive detenção também, até mesmo dos seguranças da organização oposicionista que enfrentou, foi a principal a enfrentar o chavismo na Venezuela. Ou seja, uma série de problemas anteriores. E agora a gente tem essa situação em que não se revela efetivamente o fundamento do resultado que foi já determinado como definitivo pelo Conselho Nacional Eleitoral. Então, antes mesmo que as atas eleitorais fossem trazidas a público, você teve a determinação de quem foi o vencedor, o que tem levado a todo esse questionamento. Inclusive, diante desse questionamento, o governo venezuelano resolveu cortar relações diplomáticas e expulsar da Venezuela embaixadores de alguns dos países que tiveram posturas mais críticas, do próprio Chile, do Boric, do qual eu já falei, mas também da Costa Rica, do Panamá, do Peru, enfim, do Uruguai, de uma série de países aqui da região, da Argentina, que têm sido mais críticos. Mas o governo da Argentina é um governo de extrema-direita. De fato, mas o governo do Chile, muito pelo contrário, não é um governo de extrema-direita. A gente também não tem um governo de extrema-direita no Uruguai, tem um governo de uma direita moderada. Ou seja, o que está acontecendo ali? O que explica isso que agora acontece na Venezuela? Enfim, para discutir esse assunto, eu convidei o professor Paulo Velasco, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, da UERJ. Ele é também autor, junto com o Pedro Rafael Pérez, de um livro sobre o chavismo, que se chama A Venezuela e o Chavismo em Perspectiva, análises e depoimentos, que saiu há pouco tempo, em 2002, pela editora Apris, e que traz ali uma série de estudos sobre aquilo que acontece na Venezuela, por uma série de autores, inclusive os dois que organizam aí o livro. Enfim, e ele tem sido, inclusive, um participante muito frequente do debate público que se faz no Brasil sobre a situação venezuelana. O Paulo, ele é também pesquisador do Laboratório de Estudos de Regionalismo e Política Externa da UERJ, o LERP. Enfim, e seria muito difícil encontrar alguém mais capacitado do que ele para tratar desse tema. Eu quero, então, primeiro, agradecer muitíssimo ao Paulo por ter topado fazer essa conversa, quero dar as boas-vindas e vou começar com uma pergunta mais aberta. Paulo, afinal de contas, o que está acontecendo na Venezuela? Por favor. Olá, Cláudio, obrigado pelo convite, é um prazer conversar contigo aí. Pois é, o que está acontecendo na Venezuela, na verdade, é o resultado de bastante tempo de esgarçamento das franquias democráticas. Você voltou lá atrás, ainda ao final dos anos 90, logo depois da ascensão do Chávez, e acho que isso, de fato, ajuda muito a explicar um pouco a realidade venezuelana. A crise na Venezuela não começou este ano, tampouco no ano passado. Nós temos um país que, com o passar do tempo, ele foi promovendo agravos cada vez mais frequentes e constantes contra o bom funcionamento de um Estado de direito, o bom funcionamento de uma democracia. Isso já acontecia muito durante os 14 anos do governo Hugo Chávez, presidiu a Venezuela de 99 até a sua morte, até 2013, e também esse cenário continua e se aprofunda, eu diria, nos caóticos 11 anos do governo Nicolás Maduro. Então, esse cenário que vemos hoje, passados alguns dias da eleição, é um cenário que reflete muito um país fraturado, um país marcado por uma crise profunda em várias esferas, não apenas uma crise política institucional, mas também uma crise social, uma crise econômica, uma crise absoluta, por óbvio, de representatividade. Então, uma combinação de variáveis que acabam criando uma equação muito complexa, que é justamente a realidade venezuelana. Só para termos uma ideia da dimensão caótica em que o país se meteu, do ponto de vista político, a gente reconhece a Venezuela como um país sul-americano com o maior número de presos políticos, Cláudio. Acho que esse é um indicativo importante. Isso é um dado que chama muita atenção, porque, evidentemente, isso não combina com qualquer Estado de Direito ou com qualquer democracia mais funcional. Então, existem prisões arbitrárias, detenções arbitrárias de toda sorte na Venezuela, e algo frequentemente denunciado, inclusive, pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU, algo que já foi denunciado também pelo Alto Comissário de Direitos Humanos da própria ONU. Então, não é apenas a OEA, não são os órgãos que a Venezuela acusa de serem comandados pelos Estados Unidos, mas também a própria Nações Unidas já tem reconhecido esse tipo de prática absolutamente espúria de perseguição a opositores, o que levou, inclusive, os grandes nomes da liderança venezuelana a deixarem o país, da liderança opositora a deixarem o país. Então, Leopoldo López, Henrique Capriles, Antônio Ledesma, só para pegar alguns nomes importantes. O Henrique Capriles, um nome conhecido de todos,
porque concorreu por 2 vezes, né, à presidência, né, perdeu para o Chávez em 2012, perdeu para o Maduro em 2013, né? O Leopoldo López, né, um opositor um pouco mais radical, né, também, né, foi perseguido, teve que deixar o país, né? Mais recentemente tivemos o próprio Juan Guaidó, que evidentemente não é uma figura lá, né, a ser elogiada, né? A oposição, esse é um dado que a gente certamente vai levantar, a oposição na Venezuela, né, também tem práticas para lá de questionáveis e condenáveis, não podemos idealizar a oposição, né? Acho que o momento do Juan Guaidó é um momento que claramente refletiu isso, né? Um presidente autoproclamado encarregado da Venezuela, uma situação bem bizarra, ele também teve que deixar o país, Antônio Ledesma, enfim, vários nomes importantes da oposição, e sobraram poucos, né, líderes opositores de envergadura ou com bagagem histórica, né? A Maria Corina Machado, que você citou, talvez, né, o único nome que restou, né, dessa luta histórica de mais de 20 anos, né, contra o chavismo e contra as práticas reprováveis. Ela também já foi um personagem bem radical, né, já chegou a defender golpe de Estado contra, né, o Hugo Chávez Frias, né, mas buscou algum tipo de moderação para se viabilizar um pouco mais na Venezuela, mas ela já teve o seu passado também nada elogiável, né? Enfim, né? Mas só para mostrar um pouquinho, né, como é difícil fazer oposição ao regime, né? E vimos eleições, né? Só para frisar um dado bem de atualidade, né? Absolutamente assimétricas, né? Em que o Estado todo, né, foi cooptado em favor da reeleição do Maduro, né? Então, né, era algo estranho de se ver, né? Praticamente, né, as ruas monopolizadas pela campanha e propaganda do Maduro e muito pouco, né, de outros candidatos, né, muito pouco do Edmundo González Urrutia, né, que é esse nome, né, representando a oposição, representando sobretudo, né, o que a Maria Corina buscava viabilizar na Venezuela, né. Então, em termos de propaganda, em termos de acesso, né, o governo do Maduro acabou monopolizando absolutamente, né? Um outro dado também interessante, né, é que a crise econômica ela está por trás disso tudo, né, e ela explica muito também da situação institucional absolutamente delicada na Venezuela, né? Porque a gente, claro, todo mundo, né, conhece a Venezuela muito pela produção de petróleo, né, tem as maiores reservas de petróleo do planeta, né, isso já diz muita coisa, né, não estão na Arábia Saudita, não estão na Rússia, né, estão na Venezuela, né, o que mostra o potencial de produção de riquezas do país, né, espetacular, né. No passado, inclusive, a Venezuela, né, já teve, de fato, um PIB per capita espetacular, gigantesco, né, mas nos últimos 10 anos a produção de riqueza no país, né, ela declinou absolutamente, né, e hoje a produção de petróleo, né, não estou nem falando do PIB, mas a produção de petróleo hoje, né, é de cerca de 1/3 do que era em 98, antes de começar a era Chávez, né. Então o problema não está só, né, no preço do petróleo, que não está mais nas alturas, como já esteve em outros momentos, mas é que a produção de petróleo, na verdade, na Venezuela, ela está muito baixa, né, corresponde a níveis de 50, 60 anos atrás, né, porque houve um sucateamento completo do setor, né, em parte, inclusive, né, pela falta de investimento, mas também, né, pela cooptação de praticamente todas as esferas da vida pública, né, e produtiva, e econômica e corporativa na Venezuela pelos militares, né. Essa é uma outra bola que a gente pode levantar depois um pouco mais à frente, né. Os militares, eles foram colocados em cargos de direção na PDVSA, né, que é a Petrobras venezuelana, né, a estatal de petróleo da Venezuela, e eles têm muito pouco conhecimento de causa, né. Na área de petróleo e gás, evidentemente que a gente precisa de técnicos, gestores técnicos, né, não militares, né. Os militares estão em todas as esferas, né. Você citou o Conselho Nacional Eleitoral, Cláudio, o vice-presidente número 2 do Conselho Nacional Eleitoral é um militar de carreira, né. Isso mostra, né, o grau de penetração, né, do chavismo em todas as esferas, né, da vida política, administrativa, corporativa, né, pública na Venezuela. Aliás, vamos falar um pouquinho então dessa coisa dos militares, né? Acho que esse aí é um aspecto importante para entender o que acontece na Venezuela. O próprio Hugo Chávez era um militar, inclusive um militar que tentou dar um golpe de Estado antes de se eleger presidente, né? Tentou dar um golpe de Estado, acabou preso, depois acabou indultado e aí voltou de outra maneira a vida pública, né, concorrendo uma eleição, ganha e de repente coalha o governo de militares. É uma coisa, acho que deve deixar o Bolsonaro com inveja, né? E até os militares brasileiros bolsonaristas com inveja. O que explica, hein, essa presença e qual é a real dimensão dessa presença militar na política venezuelana?
Esse é um ponto fundamental, Cláudio. Se você me permite, eu vou voltar um pouquinho mais para Claro. trás, né, antes da era Chaves, né, porque quando a gente pensa em militar no Brasil, geralmente a gente pensa em um segmento um pouco mais conservador, né, nacionalista, sim, por óbvio, mas mais conservador, né. Não por acaso, né, durante esse período do Bolsonaro, né, os militares, né, eram vistos como os defensores, né, daquele conjunto de ideias, inclusive ideias, né, conservadoras no plano dos costumes, né. Então há essa ideia no Brasil acerca dos militares, né. Na Venezuela é bem diferente, né, sobretudo porque lá atrás, nos anos 70, né, quando a Venezuela surfava uma onda muito positiva, né, após o primeiro choque do petróleo, né, então o país enriqueceu muito, muito rapidamente, né, com aquela crise energética global, né, lembrando, claro, que a Venezuela tem no petróleo, né, o seu grande produto exportado para o mundo, né. Aquilo levou o governo da época, né, do Carlos Andrés Pérez, né, a promover, né, uma série de iniciativas e financiamentos, né, para os militares, né, para reforçar, né, os militares das Forças Armadas da Venezuela, né, e inclusive financiando cursos no exterior, né, para jovens oficiais, né, tenentes, capitães, né, até major, né, eram financiados, né, para irem para o exterior fazerem cursos, né, e muitos desses militares, curiosamente, em vez de enveredarem para cursos na área propriamente militar de defesa, né, ou na área de exatas, né, eles optaram por fazer cursos na área de humanas, né, de humanidades, né, em vários países da região, inclusive aqui do entorno regional latino-americano, e a gente sabe, claro, que em cursos de humanidades, por óbvio, né, há uma penetração muito forte, né, de uma doutrina marxista, do pensamento marxiano, enfim, né, eles tiveram contato, né, com coisas que geralmente o militar brasileiro não tem contato nenhum, pelo contrário, né, tem uma certa algeriza e repulsa a isso, né. Então esses jovens oficiais voltaram com uma formação na área de humanidades, né, que geralmente não é algo trivial, né, e que não é algo comum, né, e muita gente não tem esse fio da meada, não conhece muito dessa história, né, o que acabou levando justamente, né, o oficialato que progrediu a partir dali na Venezuela, né, a ter essa pegada bem mais à esquerda, né, do que em outros países, né, um pensamento de mundo, né, dentro de um componente, né, o marxista ou neomarxista, mas enfim, entendendo um pouco a lógica das injustiças, assimetrias globais, né, e com um discurso já meio que muito pronto, né, contra a lógica do império, da dominação, da expoliação, da exploração, né, que vinha, por exemplo, a partir dos Estados Unidos, né, já na década de 70, isso era muito evidente, né, mas não entre os militares latino-americanos, né, era mais evidente, né, nas classes trabalhadoras da América Latina, né. Então a Venezuela tem essa curiosidade. Em alguns outros países da região aconteceu algo parecido, né, no Peru, né, como o Velasco Alvarado, né, que também, né, foi um presidente, um ditador de esquerda, né, militar, né, no Peru, né, mas na Venezuela isso foi muito característico, muito importante, né, explica um pouquinho, né, o porquê, né, da presença de oficiais como Hugo Chávez, né, com essa pegada muito crítica aos Estados Unidos, ao império, né, com uma visão, né, de mundo bem diferente, muito a partir dos trabalhadores, a partir das classes mais desfavorecidas, né. Aí houve um momento de ruptura importante, né, na vida venezuelana, que foi o Caracazo, em 89. Acho que não dá para pensar em Venezuela sem lembrar do Caracazo, né. O Caracazo, muito resumidamente, Cláudio, né, foi, né, um cenário de manifestação nas ruas, né, contra um período marcado pelo avanço de ideias neoliberais, pelo avanço, né, de uma crise econômica, socioeconômica brutal, né. A década de 80 é a década perdida na América Latina, foi também para a Venezuela, né, mas havia uma crítica e o avanço de protestos contra agendas neoliberais, né, como já começava a aparecer em outros países da América Latina no final dos anos 80, né, e a resposta dada a essas manifestações foi uma resposta muito violenta, né, pelo governo da época, e houve centenas de mortos, né, alguns inclusive calculam que na verdade foram milhares de mortos, né, não só em Caracas, apesar do nome Caracazo, mas em várias grandes cidades venezuelanas como Merida, enfim, várias grandes cidades, né, houve um número espetacular de mortos, né. Aquilo de alguma maneira marca um divisor de águas entre o antes e o depois, né? O período anterior é o período do acordo de Punto Fijo, é bom a gente lembrar também disso, né? O Punto Firrismo é um acordo firmado no final dos anos 50, que traz um cenário de estabilidade para a Venezuela, né? Com a alternância basicamente de dois partidos no poder no país, né? Durante mais de 3 décadas, esses dois partidos se alternaram, né? A Ação Democrática e o COPEI, né? Que é o Comitê Político Eleitoral Independente, né? Dois partidos de centro, centro-direita, né? Mas muito descolados do que era, de fato, né, um clamor mais social, né, em termos de políticas distributivas, redistributivas. Né. Durante mais de 30 anos, né, se alternaram, né, se sucederam no poder esses dois partidos. Né. E o Caracazo meio que coloca um ponto final definitivo àquele sistema, né, lembrando que nesse período a Venezuela não passou por nenhum regime militar. Isso é uma curiosidade também em comparação com os vizinhos. Né. Não tivemos ditadura militar na Argentina depois de 58, né, justamente por essa alternância na no poder de partidos. Né? Na Venezuela, perdão, na Venezuela, né? Não tivemos ditadura militar na Venezuela nesse período, né? Por conta dessa alternância, né, desses dois partidos, né, Ação Democrática e COPEI, mas o Caracazo, de alguma maneira, mostra o descontentamento definitivo da sociedade, né, em relação àquela realidade, né? E abre espaço,
né, para o golpe do Hugo Chávez, né, em 92, né, logo depois, né, 3 anos depois, né, Hugo Chávez se colocando como representante do povo, né, que era absolutamente esquecido pelo pontifirrismo, né? E ele tenta chegar justamente ao poder, né, pela via das armas, né, numa quartelada típica latino-americana, né, com a diferença, né, de que eram os militares de esquerda lutando contra um governo de centro-direita, governo conservador, né? Então, um pouco diferente do que a gente vê na história latino-americana, né? O golpe não é bem sucedido, ele é preso, depois, 2 anos mais tarde, ele acaba sendo indultado, e em 98, né, ele volta a participar da vida política venezuelana, muito com a aura do cara que tentou o golpe em 92, né, muito com o apoio já naquele momento dos militares, né, ele se reformou como tenente-coronel do exército da Venezuela, né, nunca chegou ao generalato, né, nem perto disso, né, mas foi um tenente-coronel, né, que tinha muita influência, né, justamente, né, nesses grupos militares, que são a ampla maioria no país, né, identificados com um pensamento mais à esquerda, digamos assim, né, não de ultra-esquerda radical, mas um pensamento um pouco mais à esquerda, né? E aí ele vem concorrer pelo movimento da Quinta República, né? Na Venezuela se divide a história republicana, assim como na França, né, nas repúblicas, né? No Brasil a gente perdeu um pouco a contagem depois da Primeira República, a gente criou outros nomes, né? Mas é o movimento Quinta República, o MVR, né? E ele ascende ao Palácio Miraflores em 99, e já faz uma reforma constitucional, você citou a Constituição de 99, né? Em que não apenas ele introduz, né, outras práticas democráticas, uma democracia mais participativa, mas ele reforma um artigo muito importante da Constituição venezuelana, que é o artigo, assim como tem no Brasil, né, que proibia os militares de participarem da vida política, né? Esse artigo é revogado, né? Ou seja, pela Constituição de 99, os militares passam a estar constitucionalmente autorizados, né, a participarem da vida política do país, né? E é isso que ele vai fazer, né? Ele começa a colocar já, né, uma série de militares em cargos absolutamente chaves, né, da administração pública, né, inclusive em primeiro escalão, né, ministros da ativa, né, no Brasil tivemos o caso bizarro do ministro da Saúde na época da pandemia, né, mas não é comum, né, ver generais da ativa, né, ocupando ministérios, né, a não ser os ministérios militares à época, claro, em que existiam no Brasil os ministérios militares. Na Venezuela isso se tornou super comum, né, ministros militares, generais da ativa, né, ocupando uma parte grande dos ministérios, né, além de governadores, intendentes, né, seriam prefeitos, né, nos municípios venezuelanos, né, e chegou-se ao ponto de começar a colocar militares também em empresas, né, dentro da Venezuela, isso ainda na era do Chávez, né. O Maduro piorou isso tudo, ampliou isso muito, né, pelo fato de ele não ser militar, né, então ele precisava, né, manter uma relação com os militares, né, sendo que ele não era da caserna, ele não tinha, né, aquela formação doutrinária, estratégico-militar, não falava a língua dos militares, né? O Maduro é um sindicalista, né? Enfim, então não tem estratégia, sequer a linguagem mesmo, a gente sabe que os militares têm uma linguagem muito particular, né? Então ele não entendia muito aquele linguajar dos militares e teve que, de alguma maneira, cooptá-los, digamos assim, né, oferecendo ainda mais presença na vida venezuelana, e aí eles passaram a controlar um pouco de tudo, né? Só para dar um exemplo, né, em um país marcado por um desabastecimento crônico, né, os militares eles administram a distribuição de alimentos e de remédios, né? Então isso mostra como é de fato um grupo absolutamente privilegiado, favorecido, né? Os generais fazem parte de uma classe ultra rica na Venezuela, né? Mas milionários mesmo para valer. E só a título de curiosidade, né? Há 2.000 generais na Venezuela. E no Brasil temos cerca de 140, né? Isso significa que há mais generais na Venezuela do que há nos Estados Unidos da América. Há mais generais na Venezuela do que nos Estados Unidos, né? No Brasil temos algo em torno de 140, na Venezuela são 2.000 generais, né? Então isso mostra efetivamente, né, uma loucura em termos de profusão, né, de oficiais generais no país, né, que controlam um pouco tudo, né, do que é a vida venezuelana. Tem coronel com tanto general? Uma boa pergunta. Precisa eu de coronel? teria que ver quantos coronéis já. Pois é, uma excelente pergunta, Cláudio. Eu nunca parei para pensar nisso, mas realmente, né, acho que é capaz de ter mais cacique do que índio lá, porque é um número realmente muito, muito hipertrofiado, né? Uma loucura isso. Né? A gente pensa nisso, quando eu comento isso com qualquer um, né? E às vezes os generais brasileiros não sabem disso, eles falam, mas é sério isso, Paulo? Eu falei, é sério, são 2.000 generais na Venezuela, né? E controlam tudo, e foi em cima, né, desse grupo que o Maduro se assentou e se mantém no poder, né? A gente sempre lembra do episódio de 2019, né? Foi muito marcante, ali em janeiro de 2019, o não reconhecimento, né, da reeleição do Maduro, a primeira reeleição dele em 2018,
uma eleição ali, sim, né, claramente marcada, eivada por erros e vícios variados, né, não houve um candidato opositor legítimo concorrendo contra o Maduro, né, suspeitas enormes de fraude, e aí o cargo foi considerado vago pelos opositores, né, que controlavam a Assembleia Nacional, e aí o presidente da Assembleia Nacional, um tal de Juan Guaidó, ele se autoproclama presidente encarregado da Venezuela em 2019, sendo reconhecido pelos Estados Unidos, União Europeia, pelo Brasil do Bolsonaro, o Guaidó tentou seduzir, né, esse generalato a mudar de lado, né? Ele ofereceu anistia aos oficiais militares que apoiaram o Maduro, né, no sentido de tentar seduzi-los a apoiarem uma transição, né, para um governo supostamente de transição democrática, que seria o governo do Guaidó. Mas não conseguiu seduzir. Quer dizer, os generais, o alto oficialato venezuelano, né, ele está absolutamente com o Maduro. Isso ficou muito claro em 2019. Né, houve uma outra defecção, né, mas muito pouco, né, naquele momento, e o Maduro ali teve a certeza de fato de que poderia bancar a permanência no poder, porque conta, né, com um apoio, não vou dizer irrestrito, mas um apoio muito amplo, né, da classe militar, né, aí claro, evidentemente, né, quando a gente pensa nos praças, esse apoio é evidente, né, porque eles fazem parte de classes mais baixas, né, então os soldados, os recrutas, né, os cabos, né, os praças, eles apoiam o chavismo historicamente, mas o alto oficialato, né, muito se beneficia do regime e tem medo de que numa transição política eles possam perder uma série de benefícios que têm, né, e que, enfim, faz da classe militar na Venezuela uma classe para lá de especial. Aliás, vamos só dar um passinho atrás agora também, falando do Punto Fijo, né, e dos efeitos que isso tem. É interessante que era muito comum, pelo menos até a ascensão do Chávez, se falar que havia 3 países na América Latina que tinham conseguido manter regimes sem interrupção por meio de golpes ao longo de décadas. Era a Venezuela, né, Punto Fijo, 58, né, se eu não estou equivocado aqui agora. 58, 58. Colômbia, exato, que acho que é 56, e a Costa Rica, acho que 56 ou 55, não me recordo agora o ano exato, mas todos desde os anos 50, né, quer dizer, você tem essa longa continuidade de regimes que eram, para todos os efeitos democráticos, você tinha processo eleitoral, tal, ainda que de democracia, sobretudo no caso talvez venezuelano e colombiano, altamente oligarquizadas, né, democracias muito fechadas dentro de uma elite que deixava muito pouco espaço para a entrada efetiva de competidores, mas você tinha ali um processo competitivo real, né? Como é que isso aí impactou para poder levar a ascensão do Chávez, para além do Caracasso, né? O que havia de tão problemático nesse regime, né, que fez com que esse regime caísse de podre ali no final dos anos 90? Perfeito, Cláudio. Isso é um ponto muito importante, né? Na verdade, a gente, quando olha para a história venezuelana, a gente reconhece muito do que é a história latino-americana, de um modo geral, né? Quando você falou que eram governos democráticos, mas oligarquizados, né? Essa é a chave explicativa, né? Eram governos, não importa se da Ação Democrática ou do COPEI, né, que efetivamente não representavam muito o que eram os anseios de uma sociedade, né, em um país absolutamente rico, né, por conta do petróleo, né, lembrando que a Venezuela é um dos fundadores da OPEP, né, a Venezuela não é um país que ingressa na OPEP tardiamente, né, fez parte da fundação da OPEP ali ainda na década de 60, né, então tem uma presença de riqueza, né, petrolífera, né, conhecida já há muito tempo, mas havia da parte da sociedade venezuelana, né, um sentimento de frustração, né, de expectativas o tempo todo, né, ou seja, no sentido de que, né, aquelas riquezas, né, que eram amplamente produzidas pelo país, pela geração de petróleo, né, não chegavam às classes mais populares, né, então era um povo empobrecido, era um povo absolutamente negligenciado, podemos dizer, né? Essa era a sensação a partir da população, né? Eles eram negligenciados, né, por essa classe dirigente, né, mais elitizada, né, que não se preocupava muito, né, por exemplo, em introduzir políticas redistributivas, né, em promover qualquer forma, né, de reforma agrária, qualquer coisa nesse sentido, né. E além disso, né, vimos, né, a Venezuela ao longo das décadas, né, se consolidar como um país que sofre de doença holandesa, né, ou seja, uma desarticulação de outras atividades produtivas no país, o que também impactou muito negativamente, né, as classes trabalhadoras, por exemplo, né, o setor do campo, né, então há um empobrecimento progressivo dessas áreas, né, porque praticamente todos os esforços, né, em termos produtivos e de infraestrutura e de investimento foram canalizados para a área do petróleo, né, então, né, a identificação da Venezuela como país que sofre de doença holandesa, né, vem da área, vem do período do punto-firrismo, né, e isso leva a uma desarticulação de sindicatos, levou a uma desarticulação de trabalhadores, né, ao empobrecimento, né, de outras áreas, né, produtivas na Venezuela, com efeitos muito gravosos, né, para
as famílias, né, e trabalhadores ligados àquelas atividades econômicas, né? Na Venezuela o campo é completamente desarticulado, né? O país, isso não é por causa do Chávez, né, ou do Maduro. O Chávez, na verdade, né, ele tem alguns méritos na gestão dele, a gente também não pode falar que foi tudo errado, mas ele tentou diversificar a economia venezuelana, não conseguiu. Né? Ele tentou introduzir, fazer incentivos a outras áreas econômicas, mas isso acabou não surtindo os efeitos esperados. Né? Mas houve essa tentativa. Né? Em outros momentos, de alguma maneira, também. Né? Mas o que a gente vê é o país enveredando por um caminho em que a população, né, progressivamente se sentia mais desassistida. E a década de 80 ela acaba sendo, né, de alguma maneira, um período, quase que um tiro de misericórdia no ponto-ferrismo, porque aí a crise é mais, né, ampla, né, uma crise, claro, muito pela conjuntura, né, da crise da dívida. Enfim, no Brasil a gente conhece muito bem a realidade da década de 80, né? Então nós temos surto inflacionário, nós temos o avanço de uma dívida, né? O país se endividou muito, né, à época dos anos 70, né, para ampliar a produção de petróleo, né? E aí, claro, na medida em que, né, os juros ampliam-se exorbitantemente, né, no início da década de 80, a Venezuela fica muito endividada também. Enfim, a realidade latino-americana, e claro, isso impacta de maneira ainda mais dura, né, na população que já se sentia mal representada e, de alguma maneira, desassistida. E o Chávez, ele vem, né, logo depois do Caracas, né, como ele é uma figura verdadeiramente messiânica, a gente conhece bem na América Latina essa realidade, né, do messianismo político. É, né? Muito carismático, né? Muito, exatamente. Então, né, ele passou a representar de fato, né, um pouco todos esses anseios populares negligenciados por décadas, né, e com uma retórica, né, muito sedutora, né, com uma fala que penetrava nos corações. Ele propriamente, né, se apresentava, né, como um personagem que vinha, né, dessas classes mais desassistidas, digamos assim, né. Então ele falava a linguagem, né, dos trabalhadores, da população, né, muito diferentemente do que acontecia com as elites do ponto-ferrismo. Né? Então, ele conseguiu, né, se apropriar de uma conjuntura favorável, ele enxergou ali uma janela de oportunidades para aparecer e se colocar, né, como um personagem que lutaria contra aquilo tudo, um golpe de 98, depois com as eleições no golpe de 92, depois das eleições de 98, mas sempre gozando de um carisma espetacular, mas de um messianismo, né? O próprio Maduro revela isso muitas vezes quando se refere ao Chávez quase como uma divindade, né? Tem um quê de esotérico, né, na política venezuelana. O chavismo não é só um movimento político, né? É um movimento quase que esotérico, quase que religioso, né? Mas sem o componente efetivamente da religião estrito sensu. Aliás, uma adesão importante, me parece, nesse processo aí de ascensão do Chávez, né, foi a adesão do Rafael Caldeira, né, que foi aquele presidente que tinha sido do COPEI, aí depois, quando ele isso lá no final dos 60, começo dos 70, né, depois ele vira presidente por meio de um partido de ocasião, que ele queria, o que acho que já era um sinal, né, da crise do Punto Fijo, né, certamente, quando você tem isso aí, e ele resolve indultar o Chávez. Exato. Por que indultar o Chávez? A gente fica, até bom a gente entender para ver o que pode fazer com o Bolsonaro aqui, né? Porque senão, depois indultam o Bolsonaro, vai saber do que dá depois. Na verdade, havia o Rafael Caldeira, junto com o Carlos Andrés Pérez, né, eles foram os dois grandes nomes do ponto-ferrismo, né? Porque eles foram e voltaram. Né? Então, eles foram presidentes lá atrás, nos anos 60 e 70, depois voltaram para os anos 80 e 90. Os dois, né? O Carlos Andrés Pérez e o Rafael Caldeira. O Rafael Caldeira, ele, nos anos 90, já, né, descolado, tentando se descolar do ponto-ferrismo, né, até para sobreviver politicamente, né, ele justamente é quem vai ter que lidar, né, com o golpe do Chávez em 92, né, o Chávez acaba preso, e pouco tempo depois, em 94, ele acaba sendo indultado. Né. Até hoje, esse indulto ele não é muito bem explicado, né, mas vamos tentar entender um pouquinho, olhando para o golpe de 92. Né. Em 92, essas cenas estão no YouTube, quem quiser pode assistir, né? Tem uma entrevista do Chávez logo depois do golpe, né? Ele já preso pelas forças de segurança da Venezuela, né? E aí, ele quando foi preso, ele pediu, eu quero 1 minuto na televisão. Porque, evidentemente, o governo venezuelano exigia dele a desmobilização das tropas, né, e o fim do golpe. Né? Não adiantava só prender o líder do golpe, né, se o golpe continuasse, né, por outros meios. Né? Então, ele fez um acordo, né, com o governo venezuelano. Não, tudo bem, né, eu vou desmobilizar, né, mas eu vou fazer na televisão. Eu preciso de 1 minuto na televisão. Tem no YouTube, isso é espetacular. E aí está lá o Hugo Chávez, né, com aquela retórica dele, falando, companheiros, não sei o quê, não deu, não conseguimos, né? Eu peço a todos, né? Aí ele começa a citar as unidades que estavam mobilizadas ainda, ele cita nominalmente os números, né, das companhias, batalhões mobilizados ainda, né? E aí ele fala, não conseguimos por ahora. Né? Por ahora em espanhol é por enquanto. Né? Esse por ahora, né, se tornou um lema nas ruas da Venezuela. Né? O Chávez preso, o golpe fracassado, as tropas desmobilizadas, mas a população
gritava o por a hora, né, no sentido de que vamos voltar. Né? Ninguém sabia ainda em 92 como seria essa volta, né? Mas é curioso que a população entendeu o por a hora e o Rafael Caldeira não. Né? Porque ali estava dado o recado muito claro, Cláudio, de que o Chávez não ia parar ali. Né? De que ele não iria simplesmente voltar para casa, né, como um tenente-coronel forçadamente reformado para viver, né, da sua pensão militar, né, do seu soldo. Não. Né? Estava dado o recado ali de que ele queria voltar, de que ele voltaria para transformar a Venezuela. Né? Mas havia, né, pressões variadas, né, no sentido de que um Chávez preso, talvez ele causasse mais mal do que ele solto, né? Porque começou a se criar a figura de uma figura que era mais simplesmente do que carismática, mas quase que um mártir. Né? Então, isso começou a ser difundido. Né? E havia o temor da parte venezuelana de que esse mártir preso, né, ele pudesse levar a um cenário de confusão social e de violência extrema. Temia-se um outro Caracas, temia-se algo parecido, né, com o que tinha sido em 89, ou um outro golpe. Né? Então, bom, vamos negociar com o Chávez, né, para não transformá-lo num mártir prematuramente, né, vamos soltá-lo, vamos liberá-lo, né, e essa foi a aposta feita pelo Caldeira, né, uma aposta que se mostrou evidentemente equivocada para as forças conservadoras da Venezuela. Né, e aí ele acaba sendo solto e começa a organizar já depois de sair da prisão, né, esse movimento aqui da República, né, que foi trabalhado, né, muito nos bastidores, porque ele tinha que mudar a tática dele. Né, então, essa transformação do modus operandi não é simples, né, porque o Chávez é um personagem de treinamento militar, de formação militar, né, e um golpe para ele é mole de ser pensado, né, mais uma estratégia política. Né, para chegar ao poder pelas urnas, não existia, né, um partido por trás do Chávez, né, formalizado. Então ele tem que estruturar isso tudo. Né, surge aí, né, o PSUV, né, o Partido Socialista Unido da Venezuela, né, nos moldes que o conhecemos hoje, e ele acaba, né, conseguindo, né, uma coligação de grupos nesse movimento aqui da República para concorrer em 98. Né. Mas, enfim, é muito esse temor, né, do Caldeira de transformar o Chávez em um mártir prematuro que poderia causar talvez mais dor de cabeça do que efetivamente soltá-lo. Mas eu acho que desse período, né, o que fica é o por a hora. Esse por a hora é espetacular. Ele subrepeticiamente, em 1 minuto na televisão, Cláudio, solta esse por a hora. Né? Então, tipo, fiquem tranquilos, não fiquem tristes, né? Vamos voltar e vamos chegar ao poder em algum outro momento. Por enquanto, não deu. Quer dizer, era um grande comunicador, né? Além de tudo. Total. Né? Além de carismático e tudo mais, uma capacidade de comunicação absurda, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos voltar agora, fizemos essa viagem, né, para tentar entender as origens de todo esse processo, mas vamos tentar entender o que está em jogo agora. Afinal de contas, né, a gente está vendo essa situação de procrastinar a divulgação das atas das votações. Né? E a gente tem um sistema que, pelo que todos os observadores apontaram, do ponto de vista puramente técnico, é um sistema que tem condições plenamente de funcionar, de ser passivo de auditar, de, enfim, produzir um resultado eleitoral crível. O que está acontecendo? Pois esse é o ponto que, na verdade, cria todo esse cenário de incerteza, né, e de tensão na Venezuela. Né? As urnas, per se, né, elas são urnas reconhecidamente confiáveis. Né? Ou seja, um sistema eleitoral, já há 20 anos, né, a Venezuela se pauta no voto eletrônico, nas urnas eletrônicas, não é algo de hoje, não é um sistema, né, que esteja sendo introduzido agora, ainda em caráter experimental, um projeto piloto, não é nada disso, né, são 20 anos já, né, e inclusive a Venezuela tem, né, um modelo que muitos cobram no Brasil, né, sobretudo uma ultradireita brasileira, né, que é aquela urna eletrônica, né, que imprime, né, todo aquele boleto, né, com os votos, número de votos para um candidato para o outro, né, aquele depositado, aquele papelzinho depositado numa urna física, né, para depois haver de fato essa auditoria, digamos assim, da checagem se os dados eletronicamente transmitidos, né, ao CNE correspondem àquilo que vai ser verificado pelos fiscais ali naquele boletim que é impresso por cada urna. Né? Então, é um sistema técnico moderno e muitos consideram, inclusive, um dos mais modernos do mundo. Né? Esse é um dado interessante. Né? Então, não é, de fato, aquele cenário primitivo, muito precário, né, em que se enfiam papéis ali de pessoas mortas, né, para votar. Isso na Venezuela não tem como ser feito. Né? Mas o que causa, né, toda sorte de preocupação, né, desde o fechamento das urnas no domingo, é a postura do Conselho Nacional Eleitoral, né, do CNE, né, que com 80% das urnas apuradas, né, já declarou a vitória do Nicolás Maduro, né, por um terceiro mandato, uma diferença ali de 51% a 44%, né, havia outros candidatos também, né, concorrendo, mas com uma participação muito pequena, mas desde então, né, não se deu acesso,
né, a todas as atas eleitorais, né, as atas por urna, né, que é a única maneira, efetivamente, de se conferir o resultado, né. Então, essa postura de falta de transparência, né, de negação do acesso às atas eleitorais, né, e eu que venho sendo cobrado não só pela oposição, né, e houve um dado interessante, claro que, repito mais uma vez, né, a oposição venezuelana ela não pode ser idealizada excessivamente, a Maria Corina Machado tem um passado, né, que joga muito contra ela, né, enfim, ela já promoveu ações nada democráticas na Venezuela, né, já insuflou manifestações antidemocráticas, golpistas no país, então, né, isso é uma coisa importante, né, mas ali no domingo, né, houve uma declaração, né, e ela mostrou ali documentalmente, né, que as atas que a oposição tinha em mãos, né, correspondiam a algo em torno de 71% das atas eleitorais do país inteiro, né, dava uma vitória muito importante para o Edmundo Gonzalez. Mas então as atas foram dadas a conhecer, porque se a oposição não tem as atas... Né, houve o acesso a algumas atas, né, onde os fiscais estavam, né, da oposição, eles tiveram acesso a algo que corresponde a 71% das atas, né, não as atas do país inteiro, e esse 30% é que todo mundo está querendo ter acesso, né? Então, esses 70%, né? Desculpa, só uma pergunta, eles não foram divulgados pelo Conselho Nacional Eleitoral? Não foram, porque havia ali as testemunhas eleitorais da oposição que não estavam em 100% das urnas, né, que puderam ter acesso naquele momento às atas eleitorais e mostrar uma diferença de algo, urna. Diretamente da urna. E na que mostrava algo em torno de 3 milhões de votos de vantagem do Edmundo para o Maduro. Uhum. Isso é muita coisa, né? Tendo em vista que pelos resultados divulgados pelo CNE, a vantagem do Maduro foi de 1 milhão de votos, né, em relação ao Edmundo Gonzalez, né? Então, por isso toda essa dúvida, né? Vem cá, será que os outros quase 30% de atas, né, foi 100% Maduro para dar esse resultado, para dar essa virada espetacular? Quantitativamente poderia ser, mas é estranho, né? Então, por isso as suspeitas enormes, né? E aí você citou alguns países, né, de início, eu destaco 2, né, de todos que você falou. Espanha e Brasil. Espanha e Brasil. Né? Por que esses 2, Cláudio? Porque são 2 países que, do ponto de vista político-diplomático, eles têm uma tradição. Né? São 2 das diplomacias mais respeitadas do mundo em termos profissionais, em termos de histórico, de pragmatismo, de legado. São 2 escolas diplomáticas, né, absolutamente reverenciadas mundo afora, a escola diplomática espanhola, a escola diplomática brasileira. Né? Então, os diplomatas formados em ambas as escolas diplomáticas têm muito prestígio internacional, né, e são políticas externas que têm uma tradição, né, um legado, uma prática, né, importante. E ambos os países, né, que têm governos de esquerda nesse momento se recusam, né, até esse momento a reconhecer o resultado eleitoral. Isso é um indicativo muito forte de que eles reconhecem que algo estranho aconteceu na Venezuela no domingo. Tá? Não é um governo à esquerda radical, né, que se recusa a reconhecer. É o governo do PSOE espanhol, é o governo do PT brasileiro. Né? E a gente lembra que o PT ele tem uma postura muito mais de leniência em relação ao chavismo do que de crítica. Isso é fato, inclusive eu, durante muito tempo, né, me bati contra isso, né, pela dificuldade absoluta da esquerda tradicional brasileira em se permitir criticar e condenar os excessos e agravos antidemocráticos do chavismo. Né? O PT está nessa esquerda tradicional brasileira que se recusa, né, a condenar de maneira mais peremptória o chavismo. Então, quando passados esses dias, né, há uma recusa, né, a condenar, há uma recusa em reconhecer as eleições, né, isso é um sinal claro de que de bastidores já há alguma informação preocupante. Né? E por que eu falo de bastidores? Né? Porque na Venezuela, né, tanto a Espanha quanto o Brasil, né, tinham diplomatas, no caso do Brasil era o Celso Amorim, né, embaixador aposentado, assessor especial do Lula para as relações regionais. A Espanha também tinha, né, alguns diplomatas importantes na Venezuela. Esses diplomatas estão em contato com o Centro Carter, que foi um dos raros centros de observação eleitoral presentes no domingo na Venezuela. Tá? Certamente alguma informação o Centro Carter passou preocupante, porque o próprio Centro Carter emitiu nota dizendo que está aguardando o acesso a 100% das atas. Né? Então, as suspeitas não são infundadas, Cláudio. Né? Algo estranho aconteceu. De nada adianta, né? Eu tenho frisado muito isso, urnas eletrônicas 100% auditáveis, né? De nada adianta várias etapas de proteção, né, contra algum tipo de fraude, né, na urna, fisicamente, né, falando, ou na transmissão de dados, né, se as atas, que são a evidência mais básica e fundamental, né, da lisura do processo, elas não são publicadas e não são acessíveis a todos. Né? Porque não haverá como evidenciar de fato que os números anunciados pelo CNE correspondem ao que de fato aconteceu no domingo na Venezuela. Tá? Então, a suspeita toda vem daí. Né? Não é apenas, né, uma suspeita por alto porque o Maduro perdia nas pesquisas e ganhou. Não tem nada a ver com isso. A gente sabe que as pesquisas têm errado reiteradamente. Né? Nós que trabalhamos com ciência política, né, a gente, inclusive,
tem se frustrado permanentemente. Vem cá, pô, a gente lá atrás estudava sempre, né, processo eleitoral, pesquisa de opinião, né, aquelas fórmulas matemáticas, né, eu particularmente me descabelava no doutorado, né, com aquelas estatísticas todas e tal, aqueles números, mas aquilo trazia uma confiabilidade, né, muitas vezes para pesquisa de opinião, evidentemente, né, pesquisa eleitoral, etc. E a gente tem visto que tem errado, muito pelo voto envergonhado, enfim, pela espiral do silêncio, a gente sabe, os nomes são variados, né, na Venezuela, claro, isso pode ter acontecido, como aconteceu, né, nos Estados Unidos em 2016 com a vitória do Trump, né, só para pegar um exemplo emblemático também, né, mas não é só isso, né, não é só um resultado diferente da pesquisa ou muito diferente da pesquisa, né, é porque o CNE não tem contribuído, né, para dissipar as dúvidas, que são muitas. Agora, e essa oposição? Né, você falou várias vezes aqui que a oposição não é santa na Venezuela, e a gente sabe que não é mesmo, né? Agora, você tem também oposições, né? Agora, com essa situação, o Partido Comunista da Venezuela, que a gente, enfim, pode dizer que talvez não se trate de um partido de extrema-direita, né? Está questionando o fato de que as atas até agora não foram reveladas. A gente tem uma oposição de esquerda, inclusive na mídia, eu estou pensando no periódico Tal Qual, né, que é talvez um dos principais críticos pela esquerda, né, ao chavismo desde o seu começo, né, enfim, representa um ponto de vista de oposição e não é de direita e nem é, digamos, fascista ou antidemocrático. Como é que a gente pode olhar para essa oposição e entender os vários elementos que a compõem? Porque ela não é um todo unitário também, né? Pelo contrário, né? Esse é um ponto muito interessante, né? A oposição regional ela é muito fragmentada e fraturada mesmo à direita do espectro político, né? Você deu alguns casos mostrando que é uma oposição à esquerda, e há mesmo, né? Na Venezuela, o que nós temos muito, sobretudo na última década, são dissidentes do chavismo, né, pessoas que se desiludiram, né, com o que era o projeto do movimento aqui da República na sua origem e o que virou depois, né, então há muitos dissidentes do chavismo, né, que acabaram se articulando ou fundando inclusive outros partidos, mas olhando para a própria direita venezuelana, ela é muito fragmentada, ela é muito desarticulada, né, são muitos partidos, né, citamos a Ação Democrática, né, mas tem Primeiro Justiça, tem o Vente Venezuela, né, que é o partido da Maria Corina Machado, tem a População Democrática, que nós já citamos aqui, tem o Vontade Popular, né, do Leopoldo Lopes, enfim, são muitos, mas muitos partidos mesmo, né, todos eles à direita do espectro político, né, mas que não coincidem quase nada. Né. É curioso, inclusive, porque eles, quando se coligam, né, se fala em Mesa da Unidade Democrática, né, MUD, né, e agora a MUD faz parte de uma coligação mais ampla ainda, que é a Plataforma Unitária Democrática, né. Nem a Mesa da Unidade Democrática é unida, nem a Plataforma Unitária Democrática é unitária, né, na verdade são um conjunto de partidos, né, quase que uma colcha de retalhos que coincidem num único ponto, Cláudio, que é querer tirar o Maduro do poder, né, é querer derrotar o chavismo. Né, só coincidem nisso, mas não há nenhuma coincidência acerca do que se fará depois com a Venezuela, qual será o projeto político depois para a Venezuela, tanto que nestas eleições, né, não houve debate de política pública, de projeto político, de projeto de governo, nada, zero, né? Nada, né? Porque são partidos que não têm uma ideia do que fazer no dia seguinte. Aliás, isso me preocupa particularmente, porque no dia que esses personagens conseguirem de fato chegar ao Palácio Miraflores, eles vão ter que pensar ali, um pouco de improviso, de maneira voluntarista, o que fazer com o país. Né? Porque não há esse tipo de disputa, porque se entrarem nesse mérito, eles vão absolutamente se fraturar, né, e protagonizar disputas, antagonismos de toda sorte. Né? Então, o que os mantém minimamente unidos é a vontade de combater o chavismo e tirar o Maduro do poder, mas não há qualquer forma de convergência entre si. Além disso, uma oposição que já protagonizou práticas absolutamente antidemocráticas, né, Cláudio? Isso a gente sempre tem que frisar. A gente já citou aqui o golpe de 2002. O Chávez foi derrubado em 2002. Ele ficou quase 3 dias fora do poder e voltou muito pela ação do Brasil, à época do governo Fernando Henrique Cardoso, pela ação da OEA, à época, né, que rechaçou o golpe de maneira contundente. Né? O Chávez estava preso. Né, houve, inclusive, a atuação das forças de inteligência cubanas, né, para saber aonde ele estava preso, né, e aí ele acabou voltando para o poder. Né, durante esses quase 3 dias, a Venezuela foi governada por um senhor chamado Pedro Carmona, né, que era uma espécie de presidente da Fiesp venezuelana, né, a Fede Câmaras, né, um empresário. Então tivemos naquele momento a Igreja Católica apoiando o golpe, né, há imagens, né, dos golpistas reunidos antes do golpe, né, com a presença de um bispo católico, né, essas imagens são espetaculares. Então a Igreja Católica participando, a PDVSA participando, né, o empresariado em grande medida, né, a PDVSA quer dizer o quê? Os altos funcionários da burocracia? Funcionários que não concordavam com as mudanças
não concordavam com as mudanças de orientação que vinham do governo Chávez, né? O empresariado, de um modo geral, né, participando ativamente também, né? Enfim, conjunto de forças, né? Inclusive militares também dissidentes do chavismo, né, já naquele momento participando do golpe. Depois tem o referendo revogatório em 2004, né, mais uma vez a oposição tentando tirar o Chávez, mas aí pela via constitucional. A Constituição de 99 prevê a figura de um referendo revogatório, né, que é convocar o povo para decidir se o presidente continua ou não, né, como se fosse um impeachment que ficasse a cargo da vontade popular, digamos assim, né? Depois eles chegaram a boicotar eleições, né? Isso também é algo absolutamente antidemocrático, né, Cláudio? Né, os partidos de oposição da Venezuela renunciando a participar de eleições legislativas, né, o que levou o Chávez a ter 100% da Assembleia Nacional a seu lado, mas numa forma de boicotar a política venezuelana, uma forma de boicotar a democracia da Venezuela. Né? Aquele tudo foi uma burrada, né? Porque entregaram de bandeja. Uma burrada, né? gigantesca. De bandeja o parlamento, e aí o Chávez pintou e bordou, né? Porque aprovou tudo que ele quis com 100% da Assembleia a seu lado. Mas é mais uma prova antidemocrática da oposição. Né? Então, é uma oposição que também não tem lá tanto apreço pelas franquias democráticas, em vários momentos demonstrou isso. Né? A própria figura do Juan Guaidó é um pouco bizarra. Né? Ali, criar um presidente paralelo, tudo bem, a gente não gostou da eleição de 2018, mas será que o caminho é esse? Né? De repente, alguém fazer uma interpretação, né, à sua maneira da Constituição e se autoproclamar presidente carregado da Venezuela, né, sendo que não tinha controle de nada no país, né? Então, isso acaba, na verdade, aprofundando um pouco as fraturas venezuelanas. Né? A Venezuela chegou a ter, a certa altura, 2 presidentes, né, o Maduro e o Guaidó, 2 tribunais supremos, né, porque tem o Tribunal Superior de Justiça que é chavista, cooptado, né, pelo Maduro desde 2015, mas um tribunal também no exílio, né, dos juízes que tiveram que fugir da Venezuela, e 2 parlamentos, né, porque tínhamos a Assembleia Nacional Opositora e a Assembleia Constituinte, né, que como a gente sabe, incorporada, né, lançada pelo Chávez em 2017, né, para usurpar os poderes do parlamento tradicional. Né? Então, enfim, isso é uma situação esquizofrênica, para dizer o mínimo. Né? 2 presidentes, 2 tribunais superiores, 2 parlamentos em paralelo. Né? Então, é uma oposição que também, né, não é lá idealizável, né, ou não é santa, como você disse, né, e temos que ter um pouco de cuidado com isso, pensando no futuro do país. Né, como poderá ser a Venezuela fora do chavismo, né, com essa oposição que já protagonizou esses momentos, né, tão deletérios para a vida venezuelana. Você mencionou essa oposição, os segmentos mais à direita dela. Agora, a gente sabe que também há segmentos mais à esquerda nessa oposição. Eu falei do caso do Partido Comunista, que questionou aí a falta de divulgação das atas, e a gente tem também, por exemplo, né, outros setores da esquerda, ex-chavistas. Você lembrou daqueles que romperam com o chavismo e foram para a oposição. Eu lembrei aqui um pouco mais cedo também do Teodoro Petkov, né, ao falar do periódico Tal Qual, né, que é um jornal de esquerda tradicional, de oposição ao chavismo, já desde lá do início do regime. Ou seja, e esses setores mais do campo à esquerda na oposição? Eles são muito pequenos, eles não têm poder. Como é que a gente pode entender a participação desse grupo? Na verdade, esse grupo ele se tornou quase que irrelevante, né, justamente por ação do chavismo. Né? O chavismo, ele ao longo do tempo, ele foi muito pouco tolerante, né, com qualquer tipo de resistência de oposição, né, venha ela pela direita ou pela esquerda. Né? Então, a inviabilização, na verdade, né, desses grupos de esquerda, né, que fazem oposição ou questionam as práticas chavistas, né, e foi algo planejado, pensado e levado a cabo pelo próprio regime. Né? Então, eles têm algum tipo de penetração, né? Então eles conseguem, né, algum tipo de diálogo em determinados espaços, né? Por exemplo, em algumas universidades, né, esses grupos de esquerda opositores ao Chávez conseguem, né, ter algum tipo de projeção e de alcance, né, mas, via de regra, né, a sua presença em termos mais ativa, né, na vida política venezuelana se viu inviabilizada, né, pelo próprio esforço levado a cabo já à época do Hugo Chávez. Né. O Hugo Chávez nunca foi muito tolerante, né, com uma esquerda contrária ou dissidente, né, porque, na verdade, ele acaba desqualificando essa esquerda, entendendo, né, que acaba sendo, né, uma esquerda que serve, né, aos interesses mais elitistas da Venezuela. E essa é a pior maneira de desqualificar, evidentemente, né, qualquer movimento de esquerda. Né? Mas era isso muito que o Chávez fazia. Né? Dizia, são travestidos de esquerda, mas, na verdade, servem a um projeto elitista de país. Né? Então, né, houve um esforço de desqualificação, né, e demonização, digamos assim, desses grupos que se tornaram, por conta disso, muito pequenos, e, inclusive, alguns asfixiados, né, financeiramente também. Né? O Chávez ele lançou mão, né, já no seu governo, de vários mecanismos, né, para tentar inviabilizar financeiramente partidos de oposição, né, inclusive os partidos de esquerda também. E isso acabou tendo um impacto importante. Né? Então, quando a gente pensa hoje no Partido Comunista da Venezuela, né, ele é um arremedo, né, do que poderia ser. Né? Ele acabou sendo um partido que sofreu muito nas mãos do próprio regime.
Mas, enfim, e aí, consequentemente, acabam perdendo espaço para os partidos de direita, que imagino tem outro tipo de fonte de financiamento também, né? Exato, exatamente, né? A gente pensa na direita venezuelana, né? Ela tem vínculos, né, muito, muito fortes, né, com toda a classe elitizada do país, né, com o empresariado do país, né? E aí, claro, né, eles conseguem, né, recursos importantes, e muitos do exterior, inclusive, né? Então se financiam de outras maneiras, né? Isso a esquerda não, né? Ela acabou sofrendo mais, né, com esse tipo de ação do chavismo, porque não tem esses acessos, né, ao empresariado, aos meios corporativos, não recebem recursos do exterior, né, de maneira muito ampla, né? Os partidos de direita, eles têm, inclusive, fontes de financiamento que vem de fora, né? Então eles conseguem se viabilizar mesmo com toda essa ação do Maduro, de asfixia, né? Quando eu falei da simetria de propaganda, né, porque essa simetria de propaganda, ela decorre muito também da simetria econômica e financeira, né? Porque você tem todo um Estado financiando a campanha de reeleição do Maduro mesmo, né? Em um país em que falta gasolina, Cláudio, né? Gastou-se horrores com propaganda para o Maduro, né? Faltar gasolina num país que tem a maior reserva de petróleo do mundo loucura. é realmente algo surreal, né? Não é a primeira vez, né? A gente lembra lá atrás de 2002, quando houve aquela greve geral, né? O Fernando Henrique Cardoso mandou um navio da Petrobras, né, no final de 2002, né? Você se lembra desse episódio, para abastecer a Venezuela, né? Isso em 2002, né? Fernando Henrique Cardoso, né, no meio de uma greve geral contra o Chávez ali, né? Mas enfim, então falta gasolina, mas se gastou muito com propaganda, né? A oposição não conseguiu gastar tanto, mas enfim, tem acesso a recursos, né, do empresariado e etc, e fontes que vêm de fora, né, desses 7 milhões, né, que foram para fora, claro, grande parte deles, né, são venezuelanos sem tantas condições econômicas, mas aqueles que foram para Miami ou para Madrid são muito ricos, né? De Miami e de Madrid vem financiamento para esses partidos de oposição. O venezuelano que passa para o Brasil por Pacaraima, ou que vai para a Colômbia, é o venezuelano pobre, né, de oposição. Né? Aquele que vai morar em Miami ou que vai morar em Madrid não é o venezuelano pobre. E esse pessoal que está fora e não conseguiu votar? Porque a gente viu que isso também foi uma coisa importante, né? Você tem aí milhões de venezuelanos no exílio, né? A gente está falando aqui algo em torno de 6 milhões de pessoas, ou 7 milhões de pessoas, e menos de 1% deles foi habilitado a votar. Né? Isso. Como é possível então, isso? Parece que o registro chegou a 65 mil eleitores apenas, né? Então seria menos de 1% desses 7 milhões, né? É claro que dos 7 milhões nem todos poderiam votar, porque alguns eram crianças, mas enfim, haveria potencialmente 5 milhões de eleitores nesses 7 milhões, né? E desses 5 milhões, sei lá, 65 mil conseguiram se registrar, né? Isso foi por conta, né, de uma série de imposições burocráticas, né, que as embaixadas começaram a exigir para que um eleitor no exterior pudesse registrar, né? E de novo uma manobra política do Maduro, né, para impedir esse registro, sabendo, claro, que 5 milhões de potenciais eleitores poderiam fazer toda a diferença numa eleição, né, que no domingo, pelos dados do CNE, a diferença foi de 1 milhão de votos, né? E obviamente, né, os migrantes no exterior tenderiam a votar contra o regime por óbvio, né, porque tiveram que deixar o seu país, tiveram que deixar suas casas, né? Então foi uma manobra burocrática, não dá para dizer, é uma ilegalidade, foram impedidos assim totalmente, não, né? Mas as embaixadas impunham uma série de documentos, né, para o registro, né, em termos de obstáculos burocráticos primeiro, que em pouco tempo, né, lembrando que as eleições foram antecipadas, né, Cláudio? As eleições estavam originalmente previstas para o final do ano, né? O Chávez antecipou para julho, né? Então com isso o eleitor... O Maduro, perdão. Né? Talvez com o Chaves soprando ao ouvido. Isso, exatamente. O Maduro antecipou para julho, né? Então, isso naturalmente cria uma dificuldade, né, para o registro. Né? Se antecipa, aí tem menos tempo, aí tem que correr atrás, enfim, em poucos meses não conseguiram vencer as travas burocráticas e muitos ficaram sem poder votar, né? Então, é um outro ponto que a gente pode somar aquilo tudo que a gente já comentou, que coloca uma gigantesca interrogação na lisura do pleito no domingo. Então não é uma ilegalidade propriamente, né? Mas é algo que dificulta uma participação ampla e restrita. Porque quando a gente lembra dos acordos de Barbados, né, do final do ano passado, aqueles acordos que o Brasil participou, os Estados Unidos participaram, né, que permitiram, inclusive, um certo alívio de sanções contra a Venezuela, né, temporário, né, com a condição de que a Venezuela, o Maduro, garantisse um pleito amplo, representativo, plural, democrático, etc. Nada disso aconteceu, na verdade, né? A gente já pode dizer que, pelo menos em grande medida, os acordos de Barbados, né, foram frustrados pelo que vimos no domingo. Esses expedientes fazem lembrar aquilo que o Partido Republicano faz no sul dos Estados Unidos e alguns estados para impedir que o eleitorado negro vote, né? Você vai criando uma série ali de exigências de caráter burocrático, ninguém pode falar que você está impedindo o pessoal de votar, mas você cria, na prática, uma situação que impede, né? Exato, ou então às vezes a dificuldade de circulação, né? O que a gente viu no domingo também na Venezuela, né, esse é um outro dado importante, né, foi trocas de última hora do endereço da mesa eleitoral.
né? Então o eleitor chegava para votar num local e aí chegava lá e via que não era para votar lá, tinha que votar a 12 quilômetros de lá. Né? E aí a pessoa desiste, né? Vai para casa, né? Isso houve muito também, houve esses relatos no domingo, eu tenho alguns amigos que estão em Caracas, né, me relataram isso. Isso aconteceu, um expediente também antigo, né, já era usado pelo Chávez, né, além da circulação dos coletivos, os famosos coletivos chavistas, né, que são milícias armadas, né, que circulam geralmente em moto, em grupo, né, com as armas em punho, né, mostrando, enfim, para a população, é melhor voltar para casa que o bicho pode pegar, e aí para intimidar eleitores, sobretudo em bairros, né, com maioria opositora, né? Então, uma forma de intimidação, né, absoluta, que também, enfim, evidentemente não dá para dizer que isso caracteriza uma fraude na eleição, no resultado final, mas é algo que coloca também interrogações de dúvidas, não vem de hoje, também é uma prática para lá de antiga. Né? Então, um conjunto de fatores, Cláudio, que por isso, né, a resistência de muitos países, mesmo à esquerda, para reconhecer o resultado do domingo. Eu fiz esse paralelo com o que os republicanos fazem no sul dos Estados Unidos para impedir os negros de votarem, mas, enfim, você conta essas outras coisas. Essa última, né, dos grupos, dos coletivos bolivarianos aí que circulam armados, me faz lembrar as milícias no Rio de Janeiro. Né? Né, naqueles bairros em que a milícia falou, você vota no candidato da milícia ou não vota. Né? E esse outro, né, o caso aí da mudança de endereço, né, parece aquela situação que o Bolsonaro fez no Nordeste com a Polícia Rodoviária Federal, isso, de impedir que os eleitores chegassem para votar. Isso, né? Que eu ia comentar, isso que eu ia comentar. Exatamente isso. Quer dizer, no Brasil a gente viu isso em 2020, né? Quer dizer, de repente uma 2022, blitz ali, né? 2022. Né? Uma blitz do nada ali da Polícia Rodoviária Federal que fica horas e simplesmente o eleitor não consegue chegar, né, no posto eleitoral. Exatamente isso. Né? Então, né, nada que fuja muito, a gente não tem que ir muito longe, né? A gente pode ver isso na nossa realidade. E é por isso que é tão chocante, né, quando você vê grupos, vamos dizer, do chamado campo progressista da esquerda passando pano, né, para usar a expressão popular, porque acontece na Venezuela, porque se escandalizaram aqui com a Polícia Rodoviária Federal, se escandalizam com o que os republicanos fazem no sul dos Estados Unidos, né, se escandalizam com as milícias, mas acham que no caso do chavismo está tudo absolutamente certo, absolutamente tranquilo. Na verdade, é tudo culpa do imperialismo norte-americano, né, e do boicote da burguesia venezuelana. O resto está tudo legal. É isso, esse é um ponto fundamental, né? E é algo que me frustra muito, né? Eu, como professor universitário, você também, enfim, me frustra muito ter que lidar muitas vezes, né, com um movimento estudantil que faz parte dessa esquerda tradicional, né, e que continua passando pano para o chavismo, né? O espaço que nós temos na universidade, né, para esse tipo de debate, Cláudio, né, para críticas, né, um pouco mais contundentes contra o chavismo, ponderadas, né, críticas ponderadas, fundamentadas, né, enfim, né, de quem não começou a estudar a Venezuela ontem, né? Há pouco espaço para isso, né? Geralmente os estudantes eles refutam, né, já de plano, né, como faz a esquerda tradicional brasileira, né, entendendo que, na verdade, as críticas são fruto de uma narrativa imperialista, etc. É nada muito diferente do que o Lula chegou a dizer no ano passado, né, quando houve aquela cúpula em Brasília, né, e recebeu narrativa, né? Exatamente, recebeu o Maduro com excessivos afagos e tal, e disse que, na verdade, a crise na Venezuela é uma narrativa dos adversários, né? Imagina um venezuelano ouvindo isso, imagina um venezuelano, né, silenciado ouvindo uma frase dessa do Lula, né, um venezuelano que está na Operação Acolhida, né, que teve que sair às pressas da Venezuela ouvindo essa declaração do Lula. É algo completamente descolado da realidade e uma frase descabida, digamos assim, né, porque atribuir a narrativa a uma invenção que aconteceu na Venezuela há mais de 10 anos é algo muito sério. Né? Então, é chegada a hora, talvez, da esquerda brasileira se atualizar um pouco mais, como fez, né, a esquerda chilena com o Gabriel Boric, né, e reconhecer que, embora haja afinidades político-ideológicas, partidárias, históricas, etc., né, a gente tem que rechaçar qualquer forma de prática antidemocrática, venha ela pela direita ou pela esquerda. Né? É um contrassenso criticar o Trump, né, o Bolsonaro, e entender que o que o Maduro faz está correto. O Maduro, por exemplo, criticou o sistema eleitoral brasileiro nos mesmos modos que o Bolsonaro tinha feito, né, colocando em dúvida as urnas eletrônicas do Brasil. Né? Sim. Então é um discurso mesmo, né? Sim, e me parece que a esquerda tem um fetiche com os seus autoritarismos, né? Tem com a Venezuela, tem com a Nicarágua, tem com Cuba, né? Com todos esses regimes autoritários de esquerda tem uma relação de fetichismo mesmo. E aí é impossível fazer qualquer tipo de crítica, precisa colocar aquilo num pedestal como se aquilo ali fosse a resistência contra o imperialismo, sabe-se lá contra o quê. Enfim, não me parece que passa pela razão. Paulo, muito obrigado pela conversa, pela excelente análise, pela excelente reconstrução histórica aí que você faz, o caso venezuelano, mas eu quero te devolver agora a palavra. Se houver ainda algum ponto que você acha que a gente deixou de abordar, que você acha importante trazer, você possa fazer isso agora e também, claro, fazer a sua amarração final, por favor.
Cláudio, não, eu queria, na verdade, agradecer o espaço, né? Acho que é muito importante, né, para todos nós que estudamos política, ciência política e prezamos, sobretudo, pelo que é democracia está direito, é muito importante olhar para a Venezuela, né? Eu acho que todo e qualquer brasileiro, né, que preza, né, o que são as fronteiras democráticas, né, tem que ter o caso venezuelano como um caso, né, impactante, não importa se estamos falando de alguém da direita, da esquerda, do centro, né? Porque a Venezuela é um país que tinha, de fato, a possibilidade, né, de enveredar por um caminho positivo, né? Como eu falei, o Chávez ele chegou a levar a cabo políticas importantes, redistributivas, né? As missões chavistas, né, nos anos 2000, né, são políticas sociais, né, na área de educação, de saúde, foram muito importantes para o país, né? Houve uma redução importantíssima da pobreza na Venezuela, mas isso depois acabou, né, levando, né, muitas vezes a ações, né, que não se limitavam ao campo social, né, mas a ações que acabaram se reverberando em termos de silenciamento de opositores, de críticos, né, e desgarçamento progressivo do que é a democracia, né? Então, acho que é um caso muito simbólico, né, para a gente olhar, para a gente observar, né, de como um país, né, ele pode ter, né, objetivos que são louváveis, né? O Chávez queria, de fato, mudar os rumos da Venezuela, queria incluir classes favorecidas, negligenciadas, mas depois acabou enveredando por um caminho perigoso e isso foi continuado e agravado pelo Maduro. Então, acho que é um bom exemplo, temos que olhar com carinho, né, para a Venezuela, né, conhecer um pouco melhor a realidade do país, porque só assim poderemos, né, identificar riscos, né, à nossa democracia, com a democracia de outros países. Mas te agradeço demais pelo espaço, pela oportunidade, claro, um prazer conversar contigo, né, a conversa foi uma delícia, e obrigado por perguntas tão bem colocadas, fundamentadas, né, é muito bom conversar com quem conhece tanto, né, e tão bem dos temas como você. Muito bom. Obrigadíssimo, Paulo. Bem, quero aqui então, além de agradecer ao Paulo e já me despedindo dele, quero, como faço sempre aqui no fechamento, agradecer a todos e a todos que têm acompanhado Fora da Política Não Há Salvação, seja no canal do YouTube, seja no podcast, que está disponível em mais de 20 plataformas, e também, como faço também no fechamento, agradecer a todo mundo que tem contribuído para o projeto do canal por um dos instrumentos que estão disponíveis aí para isso. Pode ser o Valeu Demais, que é aquele botãozinho do coraçãozinho embaixo do vídeo no YouTube que permite que se faça uma contribuição pontual do valor que acha que deve. Pode ser também por meio do YouTube se tornar membro do canal, se inscrevendo no Clube dos Canais no Fora da Política Não Há Salvação e com isso fazer uma contribuição continuada, tanto um como outro por meio do Google Pay. Também, para quem optar por outro meio, fazer uma assinatura simbólica do Fora da Política Não Há Salvação no site de financiamento coletivo benfeitoria.com, e aí basta ir no site do benfeitoria.com e procurar pelo Fora da Política Não Há Salvação, ou então digitar direto benfeitoria.com/apoio Fora da Política Não Há Salvação, ou ainda, até para quem preferir, fazer um Pix. A chave Pix do canal é também o e-mail de contato para quem desejar mandar uma mensagem, que é contato@foradapolítica-noasalvação.info. Só repetindo o e-mail, chave Pix, contato@foradapolítica-noasalvação.info. Bem, então eu fecho por aqui, reforço meu agradecimento, me despeço do Paulo, me despeço de todo mundo. Até a próxima.
Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.